que acontece? Eu tenho uma tabelinha aqui, ó, uma tabelinha com informações. Bem simples. Tem aqui um código do item, tem aqui uma filial de movimentação, a descrição do produto, o valor e a quantidade. Vamos trabalhar o primeiro fundamento da diferença entre as ferramentas para você ver que não precisa de conhecimento de Excel para chegar ao resultado do dashboard automatizado no celular. O que acontece? Lá no Excel, existe uma coisa que você faz que é o resultado de... Olha só, deixa eu abrir um Excel aqui na sua frente para ficar mais claro. Tem aqui um Excel. Quando você quer trabalhar aqui, por exemplo, uma multiplicação, você fica... Por exemplo, eu quero fazer esse custo aqui dessa coluna vezes essa quantidade. Então, como que você faz isso? Você multiplica, né? Esse daqui por esse daqui. Então, você vai lá e vai fazer uma multiplicação da célula vezes a célula. E aí você vai criar aqui, por exemplo, uma terceira coluna com informação. Lá no Excel é assim, né? Então, por exemplo, se eu quisesse o resultado aqui, eu iria fazer igual a esse vezes esse. Aí, beleza, né? Pegava e clicava lá, puxava até embaixo aqui e ele ia fazer o resultado. Ah, legal. Ele criou aqui uma coluna com informação. Quando você for para dentro, então fizemos isso no Excel. Quando você for para o Power BI, isso funciona de forma diferente. Então, olha só. Se você tem um conhecimento de Excel, você vai querer executar isso dentro do Power BI e isso é tecnicamente incorreto. Como que faria? Eu quero executar isso dentro do Power BI. Como assim, cara? Me dá mais clareza. Não estou entendendo o que está querendo dizer. Se você conhece de Excel, se você é muito acostumado com o Excel, você vai querer fazer isso aqui lá dentro do Power BI. Então, como que faria? Olha só, vamos aqui na parte da tabelinha aqui, né, onde o Power BI me mostra a tabela, né? Aqui é onde a gente cria o dashboard, tá? Então, nessa parte aqui é onde a gente coloca os visuais, monta o nosso relatório, a gente vai treinar um pouquinho aqui agora. E aqui, nesse segundo local, é onde aparecem as informações que estão dentro das minhas tabelas, que eu coloquei aqui no Power BI. Então, aqui eu tenho uma tabela, e aí aqui estão as colunas da tabela. Então, estou ali, cliquei na tabela, ele está aparecendo aqui as informações. Eu quero o resultado, por exemplo, se o gestor está te perguntando lá, qual que é o valor total? Então, teria que multiplicar esse aqui vezes esse aqui, certo? Como que faria isso? Eu preciso criar uma nova... Olha a cabeça, né? Pessoa que vem com esse vício do Excel, ela vai querer fazer isso aqui dentro. Como que normalmente costuma acontecer esse problema? Clica com direito e coloca lá, nova coluna. E aí o Power BI vai criar aqui uma nova coluna, né? E aí, quando a gente colocou essa coluna aqui, olha o que aconteceu. O Power BI inseriu aqui, ó, a coluna aqui, ele abriu uma barrinha lá para a gente colocar as informações, né? Antes da igualdade, o que tem antes da igualdade? Nome, o nome que vai ficar nessa coluna. Então, qual que é o nome aqui? Vamos colocar um nome aqui de total, por exemplo. E vamos exercitar uma paradinha aqui. O que a gente vai exercitar? A gente quer o resultado do quê? A gente quer fazer o resultado desse valor aqui, né? Dessa informação aqui vezes essa aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos digitar lá, por exemplo, o custo vezes o quê? Vezes a quantidade, né? E a quantidade que está ali. Tá bom, vezes a quantidade. Então, vamos lá e vamos fazer vezes a quantidade. Cliquei na quantidade, legal. Vamos dar um Enter aqui, tá? Vou dando um Enter. E aí, o que vai acontecer? Ele criou ali, né? E fez a multiplicação. A princípio, tudo certo. Fez a multiplicação, 1.400 vezes 10, 14.000. O resultado tá certo. Mas Stark falou que isso ia dar errado. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Relacionado à performance do Power BI. O Power BI não tem problema em trabalhar com uma tabela que contenha 1 milhão de linhas. Não tem problema em trabalhar com uma tabela que tenha 5 milhões de linhas. Tenha milhões e milhões de linhas. Power BI não é problema para isso. Inclusive para o celular. O seu dashboard de indicadores, o seu relatório de indicadores, ele pode se atualizar automaticamente para você acessar essa informação, fazer filtros no seu celular, como eu estou fazendo aqui nesse momento, independente do tamanho, peso de informações que tem em linhas dentro das tabelas do seu relatório. Para o Power BI não é problema isso. Mas, porém, sempre tem que ter um porém, né? Qual que é o porém? Se você trabalhar com coluna calculada, que é isso que a gente fez dentro do Power BI, você vai cometer um erro que vai... Se a gente pudesse colocar um índice de 1 a 10, o seu relatório de indicadores vai ter uma performance de 2. Quando você for
fazer um cálculo de um indicador e colocar a informação de coluna calculada. Ficar multiplicando coluna por coluna. Porque aí a pessoa que conhece Excel, o que ela vai fazer, né? Ah, cria aqui a coluna, o resultado está aqui. E aí ela vai lá, eu quero ver essa informação agora dentro do dashboard. Então, se eu clicar, olha só, o nome daquela coluna que está aqui, ó, total, né? Então, eu vou pegar essa coluna e vou colocar ela em algum visual. Então, a parte visual do Power BI, para criar o dashboard, fica aqui, ó, em relatório. Se a gente clicar aqui em total, cliquei lá, ó, marquei aqui, ó, isso aqui, ó, a coluna total, que é a coluna que a gente criou o cálculo, ele inseriu aqui um gráfico com informação. Ó. Agora, Stark, beleza, você disse que isso é errado. Então, qual que é o certo? Criar coluna calculada. O que é coluna calculada? Coluna calculada é quando você tem uma tabela com informações e aqui estão as colunas originais, né? Uma coluna calculada que você criou a partir das colunas originais que tinham. Você fez um cálculo. Isso é inadequado para performance. Então, qual que é o correto? Nós vamos trabalhar agora um item de data para criar medidas. Olha lá. Qual que é o correto, então? É trabalhar com medidas. O que a gente acabou de fazer lá foi uma coluna calculada. Isso costuma acontecer muito pelo vício do Excel. Porque o vício do Excel, no Excel você fica multiplicando célula por célula. Multiplica esse item por esse item e cria uma nova coluna com informação. Lá no Power BI, para você ter performance no seu relatório, cria-se medidas. Então vamos lá, vamos criar uma nova medida lá no Power BI. E aí, o que a gente faz? Como que a gente faz, então? A gente precisa desse mesmo resultado aqui. Vou clicar com o direito, só que, em vez da gente criar, da gente clicar aqui em nova coluna, a gente vai utilizar nova medida. Beleza, cliquei em nova medida. Veja que até o símbolo lá é diferente. Ó. Olha lá, ele trouxe aqui ó, uma nova medida, tem um símbolo ali de uma calculadora. Beleza, vamos criar aqui essa nova medida. Qual vai ser o nome da medida? Vamos colocar aqui total medida. Para a gente fazer os cálculos no Power BI com medidas, a gente precisa entender de DAX. O que é DAX? Análise de expressões. O que é isso, Stark? Não entendi nada. Sabe as fórmulas do Excel? No Power BI isso se chama DAX. Data Analysis Expressions. Mas que quer dizer expressões de análise de dados. Quando alguém fala DAX para você, você entenda isso como fórmulas. Jeito de criar cálculo. Lá no Excel não tem soma essa célula com essa célula. No Power BI também tem essa mesma entre as fórmulas. Qual que é essa fórmula? No Power BI a gente vai utilizar, nesse caso aqui, uma data chamada de SumX. O que é SumX? Ó, vamos digitar aqui. Ó. Sum, temos aqui a sum, mas a gente quer a SumX. Por que a gente tem que usar, nesse caso, a SumX? Gente, sempre que a DAX tiver esse X aqui no final, ó, tá vendo que essa aqui tem a sum ali, ó, e tem a SumX aqui. A DAX SumX, ela vai avaliar linha por linha dentro dessa tabela. O que tu tá querendo dizer com isso, Stark? Não entendi nada. É o seguinte, se nós fizéssemos aqui, ó, soma essa coluna aqui, sei lá, dá 10.000. Soma essa coluna de quantidade aqui, sei lá, digamos que isso aqui desse 300. Se a gente somasse essas informações dessas duas colunas e somente ao final aqui, somente ao final, depois da soma, nós fizéssemos a multiplicação, então olha o que eu estou dizendo. Soma isso aqui dessa coluna custo e soma isso aqui dessa coluna quantidade. E somente ao final nós fizéssemos a multiplicação, nós teríamos aqui um resultado. Se você fizer esse cálculo, você teria um resultado. Agora, se você fizer linha por linha da tabela, esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse, e aí você, ao final, fizesse a soma, o resultado seria muito diferente. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Vamos entender aqui, você já vai ficar com mais clareza disso. Vamos digitar lá, SumX. Vamos entender o que essa SumX está nos pedindo aqui. Olha lá o que tem lá em cima. Tabela e depois uma expressão. Tabela. O que é essa tabela que ele está pedindo aqui? Ó? Ele tem dois argumentos. Se a gente for olhar lá, ó, tem dois argumentos. Por que tem dois argumentos? Veja que tem um argumento ali, ó, que está em negrito, depois tem uma vírgula e a expressão. E aí, ele está nos pedindo a tabela. Quem que é essa tabela? É a tabela onde está a coluna. Então, essas colunas aqui, ó, estão dentro da tabela dados. Tá bom, então eu vou digitar lá, dados. Pronto. Já está feito aqui a primeira parte, o primeiro argumento. Você vê que eu vou colocar uma vírgula agora e ele vai até mudar o negrito lá, ó.
vai mudar para cá. Por quê? Porque ele está me dizendo que agora eu estou trabalhando nessa parte aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui uma vírgula. E olha lá. Expressão. Qual que é a expressão? Agora sim eu vou dizer Power BI. Power BI. Eu quero fazer dentro da tabela dados. Quando eu digitei dados aqui, ó, veja que ele já apareceu aqui, ó, todas as colunas que tem dentro da tabela dados. O que eu quero fazer? Eu quero fazer custo, cliquei nela aqui, vezes quem? Vezes a quantidade que está dentro da minha tabela dados. Fiz aqui. Então, olha só o que a gente está dizendo para o Power BI. Power BI. Dentro da tabela dados, eu quero que tu pegue a coluna custo e multiplique pela coluna dados. Do mesmo jeito. Fecha parênteses, Enter. E não apareceu aqui a medida. Olha lá. Tem aqui a coluna calculada e a medida. Está aqui embaixo. Que está como total medida. Entenda uma coisa. Medidas nunca vão aparecer aqui nesse local. Medidas não aparecem aqui, ó, na tabela. As medidas ficam por trás, na memória do Power BI. E aí, o que acontece? Quando você clicar em um visual, ele já traz isso calculado. Como assim? Visual? Que isso? Olha só, nossa medida está aqui, não está aparecendo aqui o resultado. O que a gente vai fazer? Agora, eu vou pegar e vou clicar aqui. Vou clicar aqui, na medida total. Cliquei e ele inseriu aqui a informação. E veja que o resultado é o mesmo. As duas informações ficaram com resultados iguais. Mas, se a gente... Ó, cada visual ele fica sempre solto aqui, tá? Você pode alocar ele aonde você quiser, em qualquer lugar. Vou deixar ele aqui nesse canto por enquanto. Vou desmarcar. Como a gente já entendeu que coluna calculada não serve para nós, eu vou tirar ela aqui. Desmarquei. No momento que eu desmarco lá, ó, ele sai do visual. Tem que estar com o visual selecionado, tá?